eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem acompanha o canal já sabe que eu tenho lido alguns romances sobre a Primeira Guerra. Eu tenho um projetinho pessoal para ler esses livros. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist para esses livros. E esse livro que eu vou mostrar para vocês hoje, que é Tempestade de Aço, Storm of Steel, do Ernst Junger, um alemão, que inclusive lutou na Primeira Guerra, né? A gente já vai falar desse livro aqui. Ele não estava na minha lista, só que é um livro que todas as vezes que eu vou à livraria e procuro um livro sobre a Primeira Guerra, esse livro aqui aparece, ele está lá na estante, e olha só que interessante, ele não está na estante de livros de ficção, ele está na estante de livros, né, históricos, ou livros de história sobre a Primeira Guerra. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, de aparelho na boca e tudo, né, vocês estão reparando que eu estou falando muito esquisito, é que eu resolvi colocar o aparelho, por enquanto só a parte de cima, depois eu vou colocar também a parte de baixo. Isso está dificultando bastante a minha fala, está machucando bastante a minha boca. E eu espero que vocês não se importem com isso, porque eu não quero parar de fazer os vídeos aqui, né? Eu tive que parar uma semana, porque realmente estava machucando muito a minha boca falar, né? Mas agora eu volto e eu espero que vocês não se importem, então, com o aparelho, né? E esse jeito esquisito de falar, tá bom? Bem-vindos. Storm of Steel é um diário escrito pelo Ernst Junger, que tinha 19 anos quando a guerra começou, em 1914, né, dezembro de 1914, e, portanto, ele tinha 23 anos quando a guerra terminou, em novembro de 1918. E já em 1920, ele lançou, então, esse livro diário. Eu imagino que, além das anotações que ele tinha, né, feito durante a guerra, ele aqui deu uma revisada, né, no texto, e enquanto as ideias ainda estavam frescas, né, a experiência ainda estava fresca na cabeça dele, ele lançou esse livro. Se bem que eu acho o seguinte, gente, tudo que está descrito nesse livro aqui é tão pesado e difícil de ler, que eu imagino que a pessoa que tenha passado por toda essa experiência aqui jamais esquece, né? Inclusive, esse canal aqui conta a vida como a vida é, como a vida realmente é. Então, eu não vou enganar vocês e dizer que esse aqui foi um livro fácil de ler, que eu gostei de ler, que eu leria de novo. E mais, eu não só achei difícil de ler esse livro, como eu não consegui ler em inglês. Sabe por quê? Porque olha só, tem quase 300 páginas. E se eu fosse ler esse livro do começo ao fim, ler mesmo, eu não iria conseguir. Tenho certeza que eu não iria terminar. Portanto, o que eu fiz? Eu baixei a versão desse livro em português no meu Kindle, que é essa versão aqui, editada pela Kozak Naif. Então, vocês já podem imaginar que vocês não vão encontrar com facilidade, e se encontrarem, vão encontrar muito caro, né? Mas essa aqui é a capa da versão em português, e eu baixei no Kindle e eu ouvi. Esse meu Kindle aqui me dá a possibilidade de ouvir alguns livros. E foi assim que eu consegui terminar. Porque qual que é o detalhe desse livro aqui que torna ele muito cansativo e muito dolorido? Ele é 100% descrição das batalhas. Aqui, diferentemente dos outros livros sobre a Primeira Guerra que eu li, que tem história, que tem enredo, que tem personagens, né, que aparecem, morrem, aí casam, aí se separam, essas coisas que acontecem normalmente nos livros. Aqui não tem nada disso não, gente. Aqui é do começo ao fim, descrição de batalha. Ninguém aqui se torna um personagem especial, o único personagem especial é o protagonista mesmo, mas assim, ele não conta nada, né? Ele conta coisas que acontecem, assim, as pessoas que ele conhece no meio do caminho, né? Ele está lutando na França, então ele vai contando, assim, as pessoas que ele vai conseguir conhecendo, as famílias, né, que dão abrigo a ele, e quando ele volta as famílias já morreram, bom, ou seja, é um livro muito cansativo. Então, ouvir foi uma saída
para que eu não desistisse, tá? Então, se vocês forem se aventurar por esse livro, tenham força, tenham perseverança, tenham muita fé, né? E tentem terminar, porque é um livro, assim, bastante dolorido. O que o Jung descreve aqui são horas e horas e horas passadas nas trincheiras, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. E é isso exatamente o que ele descreve, né? Ele descreve muitos feridos, muita sujeira, fome, frio, sede e, obviamente, gente, mortos, né? Pilhas e pilhas de pessoas mortas. O Jung entrou na guerra muito cedo, né? Em 1913, quando ele tinha 18 anos, ele fugiu de casa para se juntar à Legião Estrangeira Francesa. Ele passou um pequeno período no norte da África, né, aprendendo táticas, e aí ele já voltou para a Alemanha para lutar, propriamente dito, na guerra. E o que eu achei interessante nessa jornada do Jung é que ao final do livro a gente descobre que ele foi ferido 14 vezes, né? Inclusive ele conta os ferimentos no corpo e ele diz que ele tem 20 cicatrizes, das quais ele se orgulha, né? E é interessante porque entre esses ferimentos, alguns foram bastante graves. E ele poderia ter voltado para casa por conta disso, né? Ele poderia ter recebido o certificado de invalidez e voltado para casa. Mas todas as vezes ele optou por voltar para o campo de batalha. Ele não queria voltar para casa, ele queria estar ali lutando. Tanto que em toda a história da Alemanha, ele ainda hoje é o mais jovem combatente a receber a Cruz de Ferro, né, que é uma condecoração dada aos heróis de guerra na Alemanha. Bom, por esse e por outros motivos, esse Tempestade de Aço é um livro bastante polêmico, né, que causa muitas críticas, né, inclusive por glorificar a guerra. Só que eu acho o seguinte, gente, se a gente se propõe a ler um livro como esse aqui, que é um diário de guerra de 300 páginas e que só descreve as trincheiras e mais nada, a gente já sabe o que esperar. A gente já sabe que essa pessoa que está escrevendo o livro aqui, ele queria estar aqui, ele não queria ir para casa, ele queria estar combatendo. Então, o que ele vai colocar aqui são cenas de sobrevivência, porque eu acredito que quando você está numa guerra como essa, a única coisa que você pensa é em sobreviver, e não só você, né, o seu inimigo também. Então, o que ele colocou aqui foi exatamente isso, cenas de luta pela sobrevivência. Você vai encontrar aqui uma ou outra cena de compaixão, mas esse não é o teor do livro. Vocês querem ver? Eu vou ler para vocês 2 cenas, para vocês entenderem que eu não estou exagerando. Olha só. A primeira cena, que é o que eu chamo de uma cena de compaixão, vai. Perto dali, jazia meu inglês, um rapazinho na flor da juventude, cujo crânio fora atravessado por um tiro meu. Seu rosto estava relaxado. Eu me obriguei a contemplá-lo, olhá-lo nos olhos. Agora, já não valia mais o você ou eu. Pensei nele muitas vezes depois do fim da guerra, cada vez mais com o passar dos anos. O Estado que nos toma a responsabilidade não pode nos livrar do luto. Ele está falando aqui o Estado alemão, né? Nós temos de vivê-lo. E ele invade nossos sonhos profundamente. Bom, esse é o que eu chamo de uma cena de compaixão do livro. Aliás, é uma das cenas mais sentimentais, né? Então, vocês já podem entender do que eu tô falando, que o livro não é fácil, o livro é pesado, tá? Agora eu vou ler para vocês uma outra parte, que é o que é 90% do livro aqui, esse tipo de descrição. Logo em seguida, apareceram grupos sombrios na estrada deserta do povoado, arrastando sacos pretos sobre lonas de barraca, ou, 2 a 2, com as mãos e os braços cruzados. Com uma sensação esdrúxulamente angustiante de irrealidade, eu fixava os olhos em um vulto coberto de torrentes de sangue, com a perna dobrada de maneira estranha e pendurada,
frouxa no corpo, que não parava de lançar um rouco socorro, como se a morte repentina ainda estivesse agarrada a seu pescoço. Ele foi carregado para dentro de uma casa em cuja entrada tremulava a bandeira da Cruz Vermelha. O que era aquilo? A guerra havia mostrado suas garras e jogado fora a máscara acolhedora. A máscara acolhedora da guerra, né? Era tão enigmático, tão impessoal, mas se pensava no inimigo, esse ser misterioso, traiçoeiro, escondido em algum lugar, na retaguarda, o acontecimento totalmente fora do comum para nossa experiência causava uma impressão tão forte que foi preciso muito esforço para perceber o que estava acontecendo. Era como uma aparição fantasmagórica à luz do meio-dia. Isso foi o momento em que ele entrou na guerra, né? No momento em que ele foi pela primeira vez para a trincheira. Aliás, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, né? Ela é conhecida por isso, pelas trincheiras. Se vocês nunca leram nada a respeito ou nunca viram nenhum filme sobre as trincheiras, tem um filme que foi lançado há pouco tempo, que é o 1917, é bem recente e dá pra gente ter uma ideia do que seriam as trincheiras. Eu acho que ali, obviamente, é bem pesado, né? A gente vai ver cenas pesadas, mas algumas coisas são amenizadas, porque talvez não desse para colocar, por exemplo, num filme, tudo que está descrito num livro como esse aqui, tá? A Primeira Guerra Mundial, gente, foi um nível de mortandade muito alto, né? Estima-se que mais ou menos 20 milhões de pessoas morreram, sendo que metade dessas pessoas eram civis, né? As armas que se utilizavam nessas trincheiras, aliás, muitos relatos das pessoas que lutaram nessas trincheiras dizem que uma vez que você caísse ferido, né, em uma dessas trincheiras ou nesse campo de batalha, a probabilidade de você sair vivo dali era muito pequena, né? Mesmo que você fosse resgatado, como a gente viu aqui, né, resgatado pela Cruz Vermelha, você muito provavelmente morreria do próprio ferimento, né, em consequência desse ferimento. E essas armas que eram utilizadas nas trincheiras eram principalmente o rifle, as metralhadoras, as granadas e os gases, né? Principalmente o gás mostarda. Ele faz descrição do efeito dessas granadas, né? Cada vez que elas eram atiradas ou que atingiam as pessoas ali, ele descreve os ferimentos que acontecia com as pessoas, mas ele descreve também o que acontecia com as pessoas quando elas inalavam o gás mostarda. Então, assim, gente, é apavorante, tá? Bom, além de tudo isso que eu tô falando aqui, né, o Junger não só lutou na Primeira Guerra, como ele lutou na Segunda Guerra e escreveu livros sobre isso, né? E mais, gente, ele viveu até os 102 anos, tá? Então, por tudo isso, e pelo teor da obra dele, né, alguns críticos dizem que ele glorificava a guerra, que ele descrevia a guerra com glamour, né? Que ele era a favor da guerra. Bom, é claro que isso aí é sempre dito pelos pacifistas, né? Não que eu seja a favor da guerra, não é isso, né? Mas é que a gente tem que ver os dois lados sempre. E eu acho que ver comentários, né? Ou ler comentários, antes de ler o livro, a gente vai ficar sempre com a ideia enviesada. Então, eu sugiro que se vocês conseguirem esse livro, ou em inglês ou em português, leiam pelo menos uma parte para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui para vocês. É um livro polêmico? Não sei, mas é um livro pesado. E eu vou terminar o vídeo lendo aqui uma parte para vocês, porque antes eu li uma parte logo do início, quando ele entrou nas batalhas. Então, a visão dele era ainda meio confusa, ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. Aqui eu já vou ler um pedacinho de um combatente já bem calejado, né? E que já viu muita coisa. Então, eu vou terminar o vídeo lendo esse pedacinho para vocês, se vocês me permitem, né? Porque realmente é meio pesado, tá? E sempre aquele cheiro adocicado. O baixinho Smith, acompanhante de alguma patrulha perigosa, também meu volante de batalha, principiou a cambalear. Eu lhe arranquei o fuzil das mãos, contra o que o bom rapaz ainda quis reagir, até mesmo
naquele momento final. O campo de batalha se encontrava em estado terrível. Entre os defensores ainda vivos, jaziam os mortos. Ao escavarmos buracos para nos proteger, descobrimos que eles foram colocados em camadas uns sobre os outros, os mortos, tá? Uma após outra, todas as companhias que resistiam compactamente ao fogo contínuo da artilharia foram ceifadas. E então os cadáveres haviam sido cobertos pelas massas de terra levantada pelos projéteis, e as companhias que as substituíram ocupavam o lugar das que tombavam. Agora era a nossa vez. Continuo? Acho que não precisa, né? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Se vocês não são inscritos, inscrevam-se e uma excelente semana para vocês.